Essa é a nossa aula número 32 e hoje eu quero falar com vocês sobre como reduzir seus gastos em 2021. Enquanto isso, vão me falando aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, vamos esperando o pessoal chegar. Espero que esteja tudo bem. Boa noite, Charles, Maria Luísa, sejam bem-vindos. Eu tô olhando aqui para baixo no Instagram, porque também tô ao vivo no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui no YouTube agora também. Aqui no Instagram tá massa, tudo funcionando. Deixa eu só confirmar aqui. E aí, a ideia dessa live de 2021 com menos gastos, por dois motivos, né, gente? Primeiro, que 2021 ainda é um ano incerto. Eu, sinceramente, espero, acho, e pelo que eu tenho visto aí, as pessoas que estudam, né, tendências e o que vai acontecer no ano, tentam trabalhar esse futurismo aí, é de que será um ano bom, principalmente diante de tudo que a gente viveu no ano de 2020. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu colocar isso aqui. Ó. Principalmente diante de 2020, a gente já tá com a casca grossa. Então 2021 tende a ser um ano bem melhor. Porém, é um ano ainda muito incerto, é um ano de inflação alta, isso também já é certo, e a gente já tem sentido esse aumento dos preços aí no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos negócios, na medida em que os insumos aumentaram de valor também, né? Se você, mesmo que você trabalhe com prestação de serviço, em algum momento você tem que consumir alguma matéria-prima e isso está aumentando muito e vai continuar aumentando. Então, eu resolvi fazer a live de redução de gastos, principalmente pensando que essa é uma forma de você resguardar a sua empresa e que depende exclusivamente de você. Né? Não depende do governo ir bem, da economia do país ir bem, da China voltar a fabricar, do seu fabricante voltar a ter uma entrega, né, de produtos com volume, uma demanda menor, então isso voltar para o patamar que era. Então a redução de gastos depende só de você. E por isso que eu trouxe essa aula, para que você tenha a gerência desse lado do seu negócio, né? O restante realmente é muito complicado, né? Mas fato é que a gente precisa se resguardar. Ainda é um ano incerto, ainda será um ano de inflação alta e os seus custos tendem a aumentar na medida em que os insumos matéria-prima estão aumentando muito. E aí você tem duas opções: ou você repassa isso para o seu cliente, ajustando o preço de venda, ou você reduz os custos de outro lado, outros gastos, para que isso equilibre com o aumento dos insumos e você consiga continuar praticando o preço de venda para o seu cliente e se manter competitivo. Então vamos lá, além disso, para você se resguardar em 2021, você precisa ter reserva financeira, concordam? A gente não sabe se haverão outras quarentenas, mas fato é que nesse ano donos de negócio aprenderam que ter reserva é fundamental para a tranquilidade e a vida de quem toca o negócio. E aí, de onde vem essa reserva? Essa reserva prioritariamente vem do seu lucro. E aí, o que é lucro? Lucro é receita, ou seja, todo o dinheiro proveniente das vendas menos gastos. Dentro dos gastos, a gente pode ter custos variáveis, pode ter despesas fixas. Mas entende que se é um menos o outro é igual ao meu lucro, quanto mais eu aumentar receitas e quanto mais eu reduzir gastos, maior eu aumento a minha lucratividade.
E aí, dentro dessas opções, a gente tem infinitas estratégias, né? Tudo que vocês pensarem em ação para ser tomada para aumentar lucro vai estar dentro disso. Mas, se você pensar só em aumentar receitas, existem alguns riscos aí. Primeiro, que aumentar receita depende do outro. Depende da demanda do cliente, depende do seu produto, depende de N fatores. E aumentar receita incorre de aumento dos custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a receita. Não tem nada a ver, presta atenção, não tem nada a ver com valor variável ou frequência variável. Ele é custo variável porque se eu vendo mais, se eu receito, se eu faturo mais, eu tenho mais desse custo. Então, principalmente, tudo que a gente calcula de acordo com percentual sobre faturamento é variável, né? Imposto, comissão de vendedor, comissão de taxa de cartão de crédito, né? De operadora de cartão. Tudo isso, se eu vendo mais, eu vou ter mais desse custo. Além disso, os próprios insumos, matéria-prima, se eu vendo mais, eu tenho que comprar mais para continuar vendendo. Então, a estratégia de aumentar receitas por si só em 2021 é muito perigosa por isso. Primeiro que não depende de você, e aí já tem um risco inerente, né, de você se preparar para isso e não vender. E o outro risco é de você aumentar as receitas, aumenta o custo junto e no final seu lucro não muda nada. Então, uma estratégia que você também tem que adotar, você deve adotar, é a redução de gastos. Não tem outra opção. Nesse 2021, a gente, para se resguardar, para conseguir ter reserva, para conseguir manter o preço de venda no mercado diante do aumento do preço de insumos, você tem que ajustar os seus gastos. E isso já deveria ser natural, né, gente? Na medida em que o que eu percebi esse ano de pandemia é que muitas vezes houve uma redução de receita, de faturamento, em alguns meses principalmente, e a redução dos gastos não aconteceu na mesma razão. Isso deveria ter acontecido, mas nessa incerteza de, será que quando retoma, eu tenho que manter minha equipe, eu tenho que manter meu estoque, né? Na incerteza da retomada, os gastos se mantiveram no mesmo patamar de antes, porém a receita caiu. Então, esse é o momento de rever os seus gastos, considerando inclusive esse novo patamar de receita, né? E como eu já disse, essa é uma responsabilidade só sua como dono de negócio, porque a redução de gastos é uma ação interna, né? É você olhar para dentro do negócio. Ela independe de governo, de mercado, de cliente, né? Qualquer outra estratégia que você vá tomar, você ainda fica à mercê desses outros fatores e esses outros atores aí do mercado. Bom, e aí o que é um erro? É sair cortando tudo, né? Sem pensar, sem parar para analisar. Deixa eu ver aqui no YouTube, caiu. É sair cortando tudo, sem análise, sem estudo. E é importante que você faça isso de forma assertiva e segura, né? Cortar tudo não adianta nada. Eu digo isso porque eu sou especialista em cursos e sim, existe uma pós-graduação só para isso. E existe técnica para cortar custo, não é só sair definindo o que você intuitivamente acha que não é relevante. E aí vira o tiro no pé. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui no YouTube, gente. Tive um probleminha aqui no StreamYard. Bom, e eu vou pedir uma coisa para vocês, abram a cabeça. Aqui eu vou falar de N possibilidades, né? Já pega o papel e caneta aí para ir anotando. Anota tudo, é um brainstorm, porque eu converso aqui com vários mercados, vários portes de empresas. Mas anota tudo, que você pode até achar que não tem a ver com a sua realidade,
mas acaba rolando um insight, alguma dica que você tenha uma outra ideia e que vai gerar bons resultados aí. Então é hora de pegar papel e caneta. Se você tá no Instagram, já vai dedo no coração aí pra gente chegar para mais gente. E aperta no aviãozinho também, que tá aqui embaixo, e envia essa live para os seus amigos que estão online. Principalmente empreendedores que estão precisando saber como reduzir os gastos da empresa em 2021. Muito estranho isso aqui. Não carregou. Então vamos para o passo a passo. Eu tô tendo um problema com o StreamYard, mas vamos aqui no Instagram então. Já pegaram papel e caneta? É hora de anotar as possibilidades de redução de gastos aí para sua empresa em 2021. Então bora lá. Primeiro passo controle tudo, né? Algo que eu não imaginava quando eu comecei a fazer consultoria financeira é que só da gente começar a consultoria e começar a ter algum controle, isso gera uma redução média aí de 20% dos custos. E aí isso não é mérito meu, tá? É uma coisa muito natural e orgânica na medida em que você consegue ter controle. Controle somado a decisões estratégicas, a processos e rotinas, né, de gastos principalmente, isso gera no dono e na equipe um sentimento também de pertencimento e de análise do que deve ser gasto ou não. Então, analise aí seu controle. Se você não tem controle, é hora de fazer uma relação de tudo que você gasta. Pode pegar pelo extrato, pode pegar pelo banco mesmo. E aí a ideia é que você consiga categorizar também, né? Categorizar cada um. Deixa eu ver se eu consigo entrar direto aqui pelo... Categorizar cada um. Então, pegou o seu extrato, categoriza, e aí a gente já consegue ter uma visão melhor de quais são os gastos que a sua empresa tem hoje, tá? Pelo extrato bancário mesmo. E como eu disse, se você ainda não tem o controle, comece, porque naturalmente você vai ter uma redução de gastos na medida em que controla. É impressionante. Mas a gente começa a ter a consciência das possibilidades e começa a fazer uma análise mais profunda antes de cada gasto. Então é fundamental e é a primeira dica aqui: controle tudo. Outra coisa, eu estou falando de gastos da empresa, não seus como dono do negócio. Se isso hoje está misturado, aproveita aí para nessa separação, nessa análise do seu extrato bancário, ver o que é gasto seu e o que é gasto da empresa. E aí você já começa a entender o que é de fato o seu prolabore, quanto que a empresa te remunera pelo seu trabalho, né? Na medida em que você vai gastando o dinheiro dela aos poucos, na verdade ela está te pagando um prolabore de forma informal. Então já aproveita para fazer esse levantamento do que você está gastando. No caso de estar tudo misturado, né? Então, já separa as contas e faz um levantamento via extrato bancário ou pelo seu controle financeiro de tudo que a empresa gasta, separando o que é seu e o que é o do negócio. Passo 2 é avaliar esses gastos. E aí, nesse momento, se você não tem um controle ainda bem assertivo, você pode fazer isso pelo Pareto. O que é o Pareto, né? Eu sempre falo dele aqui. O Pareto foi um economista que colocou uma regra que serve para tudo, gente. Para o financeiro, para o administrativo, para a vida, né? A regra é o seguinte, o tal dos 80-20. Ela diz que 80% dos resultados podem ser obtidos resolvendo 20% dos problemas.
E aí, que é o paralelo que a gente faz aqui nos gastos? Você vai fazer uma lista de 20, não, vamos fazer uma conta mais, de 100 itens que você gasta. Desses 100 itens, provavelmente 20 deles representam 80% do valor do seu gasto mensal. Então, a gente vai começar trabalhando nesses 20, que são mais relevantes. Então, você fez essa lista, coloca numa ordem de mais caros para mais baratos, e aí você vai identificar desses mais relevantes, provavelmente 20 deles, se forem 100, 20 deles representam 80% do que você gasta em valor. Então, comece pelo que é mais pesado. Eles, eu vou abandonar então os pequenos gastos, o cafezinho? Não. Mas se você não tem o hábito de fazer uma gestão com foco em redução de gastos, comece pelos maiores. Comece entendendo o que são esses maiores gastos, para depois você ir no cafezinho, nos pequenos gastos também. Então, classifica aí as suas despesas por ordem de valor financeiro, identifique quais são as maiores e ali vão estar as maiores oportunidades de redução também. Esse é o nosso passo 2, avaliar os gastos usando Pareto. O passo 3, né? A dica 3 é a seguinte: corte desperdícios. E aí, muitas vezes, exemplos que a gente vê e o que se remete quando se fala de desperdício é desperdício de copo descartável, desperdício de papel com impressões, desperdício de energia, de água, mas eu quero ir além. É claro que isso também é importante, mas identifique aí se você não está desperdiçando equipamento ocioso, se você não está desperdiçando espaço também ocioso, né? E como que a gente pode agir nesses casos? No caso da energia, a gente pode colocar sensor de presença. No caso da água, a gente consegue reduzir usando torneiras de pressão, aquela que fecha automaticamente depois de um tempo. No caso de impressões, um gasto muito alto que impressões, você pode pedir para o seu TI ou para terceirizada colocar uma senha na impressora. E aí você vai conseguir identificar, cada funcionário tem uma senha, você vai conseguir identificar quem que está gastando, está consumindo mais impressão. Ou a melhor dica é compartilhe na nuvem, né? Para quem imprimir. Então, use o Google Drive, Dropbox, OneDrive, qualquer um dessas plataformas, você vai conseguir compartilhar com a equipe, com o cliente, pastas com esses documentos. Você não precisa imprimir e entregar mais. Envia. E aí, pensando em equipamentos e espaços ociosos, é o momento de se desfazer ou então compartilhar também, né, gente? Nós estamos aí na era do compartilhamento. Equipamentos ociosos você pode sim compartilhar com o concorrente, já pensou? Né? Sempre quando eu falo nessa relação estreita e possibilidades, usando o concorrente, né, de comprar matéria-prima juntos, insumos juntos, todo mundo assusta muito. Mas eu acho que é uma super tendência aí de compartilhamento. Já existem plataformas para isso, inclusive, para você fazer compras juntos. Vou falar aqui depois sobre ela. Eu anotei em algum lugar. E o espaço e equipamentos não é diferente, né? Se você tem um espaço ocioso, você pode compartilhar com clientes, com fornecedores, para que eles usem esse espaço e te remunere por isso. E aí ali você deixa de ter o desperdício de espaço. Ou não, quando você for fazer a sua Pareto lá, eu já vou te falar o que vai estar na sua lista ali dos 20 mais que representam os 80% de gastos. Ali vai ter folha de pagamento, com certeza. O seu Prolabore provavelmente vai estar ali dentro. E se você tem uma estrutura em que você aluga, provavelmente a sua estrutura, o aluguel, vai estar aí também. E aí depende muito de negócio para negócio. Mas reflita nesse momento se esse aluguel é necessário, se esse espaço é necessário. Às vezes a gente se acomoda, né? A gente se acomoda porque eu já estou aqui há tanto tempo
e já me acostumei com o espaço e é o que eu preciso e com a expectativa de que a demanda de trabalho vá retomar, né, em 2021, mas reavalie, principalmente no momento em que o imobiliário está muito aquecido. Muitas empresas vão migrar para o home office, nem que seja parcial, né, com a equipe trabalhando em casa. A gente anda pelas ruas, gente, me conta aí vocês, mas aqui na minha cidade eu ando pelas ruas e vejo placa de aluguel e vende-se para tudo que é lado. Me conta aí como é que é na cidade de vocês. Então, a gente está com muito mais oferta nesse momento, né? Você tem muito mais possibilidades do que antes. E aí, se você não estiver disposto a trocar de ambiente, você pode sim dar uma pesquisa e tenha argumento para negociar esse valor do aluguel também. Aí, além do corte de desperdícios, a gente tem que falar da negociação de despesas não essenciais. E essa é a quarta dica que eu tenho para vocês. O que é não essencial? É aquele gasto que não te possibilita gerar mais produto ou serviço e, consequentemente, gerar venda, né? Os nossos gastos têm que ser muito focados nisso. Eu quero gastar com o que vai trazer retorno, né? Então, os custos variáveis são algo que é mais difícil e você tem que ter mais cuidado quando for agir sobre eles. Agora, despesas que não são essenciais, como tarifa bancária, plano de telefonia, internet, a não ser que você seja uma empresa de TI, isso não é essencial. E aí é negociar mesmo, é negociar a tarifa bancária e lá no site do Banco Central você consegue uma tabela comparando todos os preços de tarifa de todos os bancos. E aí você consegue negociar com o seu gerente. Além disso, tem os bancos digitais, né? Agora, os bancos digitais para negócios, presta atenção, tome o seguinte cuidado. O boleto que se envia, né? Se você presta serviço e vende parcelado para cliente, por exemplo, aquele boleto enviado pelo banco digital, ele não tem validade legal, você não consegue negativar nada. Então, se o seu cliente deixar de pagar, você não vai ter muito o que fazer via banco, via boleto, tá? Ele é só um papel de transferência, né? Quando a gente fala de Inter, Nubank, é só um papel de transferência bancária. E aí agora com o Pix, é melhor ainda para se negociar tarifas bancárias, porque o Pix vem substituindo o TED, DOC, né? E aí, se na sua cesta bancária tem esse custo, você sabendo que não vai mais usar isso, é hora de negociar ou de comparar. Como eu disse, lá no Banco Central tem as tarifas de todos os bancos, então é comparar e passar a sua cesta, eles chamam de cesta básica no banco, né? Aquela tarifa fixa mensal, passar para uma categoria menor de repente, porque você não vai ter mais a necessidade de TED e DOC como antes, tá? Vamos aproveitar o Pix aí. Me conta, vocês já estão usando o Pix na empresa? Já estão mandando o CNPJ aí para os clientes, falando, agora paga por aqui? Eu já estou usando, tanto para pagar quanto para receber. Tudo de bom, tudo de bom. E aí, mesma coisa para plano de telefone e internet, né? É buscar um plano que seja mais adequado para a sua necessidade, né? Reveja aí a sua necessidade de fato para conseguir negociar isso, porque hoje a gente também está usando menos telefone do que antes, né? A gente tem gratuitamente aí o WhatsApp, Skype, Whereby, tem o Zoom gratuito também. Então, reveja se não é o momento de repensar esse plano junto à operadora de internet e telefonia. Essas são algumas das despesas que eu chamo de não essenciais. E aí você pode negociar, chorar, enfiar a faca, ameaçar, porque se amanhã o plano de telefonia ou de internet te cortar, né, como retaliação, sei lá, sua empresa vai morrer por isso, né? Então, pode forçar.
Quinta dica para reduzir seus gastos em 2021. Você tem que fazer a gestão do estoque. Possivelmente, nessa crise, muita gente está aí com prateleiras cheias e isso significa estoque parado, dinheiro parado na prateleira. Então, você tem que analisar e determinar quais são os produtos que estão sem essa rotatividade no estoque e, se for o caso, diminuir a produção dele. De novo, você pode fazer uma análise usando o Pareto, né? Quais do meu estoque, dos meus 100 itens de estoque, quais tem maior rotatividade? E aí você vai identificar esse grupo e trabalhar em cima deles para a produção. Porque, gente, você tem um estoque parado, significa que você vai perder dinheiro, né? Essas mercadorias ocupam espaço, e aí lembra que a gente falou lá do espaço ocioso na sua empresa, que também é dinheiro parado? Mesma coisa, ocupam espaço, elas podem estragar com o tempo. Então, a melhor coisa que você faz é produzir conforme essa rotatividade do estoque. No YouTube tem aula completa sobre como fazer essa gestão. Tem o podcast também, lá no minha bio você vê o link para os meus podcasts. Lá também tem muito episódio falando sobre gestão de estoque. E aí você vai fazer, junto com a gestão de estoque, uma gestão de compras. Eu vou começar a comprar na medida em que eu chegar no meu patamar de estoque mínimo, né? Eu defino quanto eu preciso para fazer um novo pedido, e aí só quando chegar naquele patamar eu vou fazer um novo pedido, né? Tem técnica para isso, não é intuitivamente não. Falando em gestão de compras, eu chego aqui na minha sexta dica, que é reavalie fornecedores. Já vão curtindo aí. E aí, muito cuidado. Como eu disse lá no início, o foco aqui não pode ser sair cortando tudo. Então, não vá cortar relações, né? Perder fornecedores que são fundamentais para o seu negócio. O que são os fundamentais para o seu negócio? São aqueles que te possibilitam produzir produtos e serviços e isso gerar venda. Então, o que te possibilita faturamento, tenha muito cuidado. Pelo contrário, crie uma relação fortalecida, né? Não vai querer ficar ganhando lucro em cima de fornecedor que deveria ser parceiro, tá? E aí, prefira cortar gastos daquelas áreas que não são essenciais. E você consegue avaliar isso na medida que você tem um plano de contas, e aí você consegue identificar o que é essencial, o que é custo variável, o que é despesa fixa e pode ser cortada. Reveja seus fornecedores, e isso deve ser feito de forma constante, tá, gente? Tempos em tempos, reavalie aí quem pode ser um novo fornecedor, né? Quem que entrou no mercado. A gente tem todo dia aí novos fornecedores entrando no mercado, e não deixe avaliar isso, mesmo que a gente às vezes fique acostumado, né, de comprar sempre com a mesma pessoa, porque tem confiança e tudo mais. Faça essa pesquisa de mercado, nem que seja para você negociar com o atual fornecedor. Então, aí a gente vai ter um foco de ou reduzir preço ou aumentar prazo para você conseguir ter um giro desse dinheiro no seu fluxo de caixa melhor. Ou um fornecedor que te bonifique com produtos, com brindes que sejam necessários para você. Então, de tempos em tempos, reveja, né? Reveja parcerias, inclusive, de novo, vou falar, parcerias com empresas concorrentes, né? Se reúnam para poder fazer essa compra. Aqui eu tenho uma plataforma que organiza essas compras, viu? É a VS Supply. VS Supply. Essa plataforma, por exemplo, você coloca lá qual é a sua demanda de compra e ela reúne todos aqueles que têm essa necessidade, e aí vocês vão fazer uma compra em maior volume, consequentemente com preço melhor também. Então, use ferramentas como essa para conseguir reduzir o valor unitário de cada compra que você faz, e aí no final esse resultado
vem. Sétimo lugar, reveja processos. Não adianta, se você não tem processos implementados no seu negócio, você tem ociosidade, você tem improdutividade, você tem retrabalho. Então, só com processos desenhados é que você vai definir quem é o responsável de cada coisa, vai desenhar cada processo e não vai correr o risco, por exemplo, de duas pessoas estarem demandando tempo e energia para fazer a mesma coisa, né? A gente tem que distribuir isso e a gente só consegue fazer isso tendo processos eficientes. E entenda que quanto menos tempo você gasta para realizar cada processo, cada atividade, é menos dinheiro que você gasta também, né? Então, foque nisso, diminua os erros desse processo e aí você vai diminuir retrabalho, vai diminuir improdutividade e tudo isso custa, tudo isso é custo. Esses são chamados custos invisíveis, aqueles que a gente não consegue mensurar muitas vezes, mas é um custo de oportunidade. O custo de oportunidade é aquele que você deixa de ganhar, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu já falei várias vezes por aqui que eu não tenho carro. E aí, quando eu tomei a decisão de não ter mais carro, de vender o carro que eu tinha, foi quando eu coloquei na ponta do lápis tudo. Só que o erro de muitas pessoas é colocar na ponta do lápis só os custos que a gente enxerga. Por exemplo, combustível, IPVA, troca de pneu, manutenção, né, e tudo mais. Agora tem um custo que muitas pessoas não colocam, que é um custo de oportunidade, é um custo que a gente não vê. É um custo onde eu não desembolso, mas eu deixo de ganhar, que é o custo de pegar aquele dinheiro que eu comprei o carro e investir numa aplicação financeira. Então esse dinheiro podia estar rendendo, né? E não está, ele está parado lá no imobilizado. Esse é um custo de oportunidade. Eu não desembolso, não é um custo que eu deixo de pagar, mas é um custo que eu deixo de ganhar, né? E aí na implementação dos processos, muitas vezes a não implementação, né, você não ter processo na sua empresa, gera esse tipo de custo invisível. O custo daquele funcionário que está fazendo uma atividade que não é mais necessária, mas que o processo não foi revisto, ele está deixando de fazer uma atividade mais importante que vai gerar um faturamento. Isso é muito difícil de mensurar, mas a gente consegue entender que se eu tenho processos mapeados, responsáveis definidos e processos desenhados e clareza, né? Todo mundo com a clareza do que deve ser feito ali, qual a responsabilidade de cada um dentro do negócio, com certeza esse custo invisível vai ser minimizado, tá? Essa ociosidade, retrabalho, improdutividade vai ser minimizado. Então a sétima dica é reveja processos. A oitava é teste possibilidades. Nada do que eu tô falando aqui deve ser testado por você de forma intuitiva, tá? Faça isso, toda decisão deve ser muito assertiva. Então, quando você for tomar essa decisão, veja quanto que custa aquela atividade, aquele processo, aquilo que você vai fazer antes de implementar a mudança e depois de implementar a mudança, veja quanto custou, compare e vê se de fato vai ter uma redução. Porque a nossa empresa é um corpo humano. Você mexe, eu tomo remédio pro coração, afeta o rim. E assim por diante, né? Tem muito efeito borboleta, efeito dominó. Então, de repente você mexe uma redução aqui, mas que vai gerar vários outros gastos em outra área da empresa. Por isso que eu tô falando, compare o antes e o depois da implementação dessa redução. E aí sim, sem ser de forma intuitiva, você consegue comparar se X ação vai reduzir de fato os custos e se reduzir, implementa. Se não, pense em outras alternativas e continue testando, tá? Não pare. Nona dica é envolva todos. Eu acho que essa é a melhor dica, tá? Porque não adianta você impor uma redução de gastos se seu time não estiver envolvido. E eu não
não estou falando só de envolvido para executar a sua decisão, né? Eles têm que ser chamados para ação, inclusive para sugerirem quais são as possibilidades de redução de gastos na empresa. Então, eu não estou falando aqui só da colaboração deles em apagar as luzes, enfim, esse tipo de colaboração. Não, chama todo mundo e peça ajuda. Fala, olha, faz uma reunião, manda um e-mail, fala, eu estou precisando de ajuda, que eu preciso reduzir gastos. Não pretendo fazer isso com a equipe, porque a equipe é um daqueles itens que te possibilitam, se estiver bem dimensionada, né, gente? De acordo com os processos do seu negócio. Mas é a equipe que te possibilita gerar faturamento, então chama todo mundo e fala, não pretendo reduzir a equipe, mas preciso de ideias. Ideias vão surgir. Faça um brainstorm, coleta tudo que é ideia, deixe eles muito à vontade para isso, e se for necessário, que eles possam fazer isso até de forma anônima, né? E aí você vai analisar o que é possível, o que é bacana, e volta lá para a dica 8, vai testando essas possibilidades. Você pode fazer também um programa de redução de custos, e isso não é coisa só de grandes empresas, não. É porque a gente fala em programas, em políticas, né? Todo mundo acha que é algo muito inacessível. Não, um programa de redução de custos é isso mesmo, olha. Eu sei que quem está aqui no dia a dia, no operacional, é quem sabe de todos os excessos e falhas nesse processo. E vocês é que vão me ajudar a corrigir isso. E aí você vai fazer tipo uma campanha. Ó, quem conseguir me dar uma ideia bacana, eu vou monitorar isso, eu vou implementar, vou monitorar, e o que eu tiver de ganho, você vai receber uma gratificação. Pronto, simples, não tem nada de extraordinário, sabe? A gratificação pode ser qualquer coisa, pode ser o que é relevante para aquele funcionário, né? Dinheiro, um presente, enfim, um jantar no restaurante bacana, tem muitas possibilidades, mas envolva todos eles. E tem isso também, quando você envolve a equipe para te sugerirem algo, quando você implementa o que foi sugestão deles, fatalmente eles vão executar, eles vão se engajar naquilo, muito mais do que você enfiar a goela abaixo uma decisão sua sem consultar todo mundo. E aí, a 10ª ação aqui para redução de gastos em 2021 é planejamento e ação. Estipule metas mensais, o que você quer gastar, o que você quer faturar, quanto você quer ter de lucratividade, e aí defina isso mensalmente, semestralmente, anualmente. Faça planejamento estratégico. Aqui no YouTube eu também tenho aula completa sobre planejamento estratégico financeiro para você. E aí você consegue definir quais são essas metas, os indicadores que você quer acompanhar e ver se está funcionando, se eu tenho que mudar a rota no meio. Então não adianta, depois de fazer essa primeira redução de gastos é algo contínuo e que tem que estar assim no seu planejamento. Hoje eu estava fazendo o planejamento da minha empresa de consultoria, e fatalmente em 2021, em função de várias incertezas aí, né? Eu espero fechar o ano com algumas certezas, alguns contratos que eu possa mudar essa estratégia, mas eu não vou arriscar. Então, eu prefiro pecar pelo excesso de conservadorismo do que quebrar a cara lá na frente, né? E aí, planejamento é isso, não é algo congelado, né? O planejamento, na medida em que tudo que eu estou planejando, que caminha para aconteça, eu replanejo, porque muda o cenário, muda a situação toda. Então a ideia é essa, faça um planejamento para você correr atrás. Sabe a cenoura aqui na frente do coelho? Então, é a sua cenoura que você vai correr atrás. E vai adequando esse planejamento com o tempo também, conforme os cenários forem mudando. E aí você me pergunta, Elisa, você não vai falar de demissão de pessoas dentro da redução de gastos em 2021? Não. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando você decide demitir alguém,
você gera alguns gastos extras com isso, que eu tenho certeza que você não provisionou e não planejou e está resguardado para arcar. Por exemplo, eu vou ter despesas com a demissão, gerando uma rescisão trabalhista, né? Eu vou ter despesa com a contratação de um substituto, de repente, e o tempo de retomada desse substituto também é um custo invisível, né, de não produção naquele período. Então, mesmo que você demita por um período pré-definido, tem que entender se essa retomada vai valer a pena, se o gasto dentro desse período vai valer a pena. Então, só faça redução de equipe depois de fazer uma análise profunda dos processos do seu negócio. Como eu disse, são os processos que definem o tamanho da sua equipe. Não é o contrário. Não é, eu tenho equipe X e eu vou definir o processo de cada um. Não, começa do zero nessa análise, mapeia todas as atividades do seu negócio, identifique ali dentro das atividades quais compõem processo X, Y, Z, define quem é o responsável por cada um, desenha, e aí sim você vai conseguir ter a certeza de que pode demitir ou não. Se você for demitir, é porque realmente aquela pessoa está ociosa ou não é necessário, ou não condiz com o processo que você está implementando. E não porque eu preciso apagar o fogo do momento. Isso vai sair mais caro do que a encomenda, tá? E além disso, deixa eu fazer um review aqui de todos. Oi, quem tá chegando aí, bem-vindos. Deixa eu fazer um review aqui de todas as possibilidades de redução de gastos no seu negócio em 2021. A primeira delas é controle tudo. Só isso já vai gerar uma redução orgânica de gastos. Segundo, avalie todos os seus gastos usando Pareto. Você fez o levantamento de todos, seja via extrato bancário, e aí analise quais são os maiores gastos, né? Quais são os 20% dos gastos que representam 80% do valor das suas despesas mensais. Terceiro lugar, corte de desperdícios, né? Tô falando aqui de energia, água, tudo, e principalmente equipamentos e espaços ociosos na sua empresa. Identifique se tudo aquilo é necessário mesmo hoje. E se for o caso, se você precisar oxigenar o seu caixa, até vende um equipamento, vende um imóvel, oxigena, aluga e aí depois planeja para isso. Tem uma coisa importante aqui, né? Se você está endividado principalmente, é melhor você pagar essa dívida com a venda de um ativo do que com a redução de gastos. E aí a ideia da redução de gastos é que você use para fazer uma reserva, para reinvestir, né? Até para pegar como lucro, como dono do negócio. Mas para pagamento de dívidas, o ideal é que você já faça isso de imediato, né? Já pague todas as dívidas, porque senão a sua redução de gasto não vai adiantar muito, você está continuando pagando juros dessa dívida. Então, paga a dívida primeiro e, se possível, de uma vez vendendo um ativo, tá? E aí esse aumento de lucratividade com a redução de gastos você usa para outras coisas, para reinvestir, para faturar mais, para 1000 possibilidades. Aí a quarta dica é negociar despesas não essenciais, tarifa bancária, plano de telefonia, internet, aquilo que não vai te impossibilitar de vender mais. Quinta dica, faça gestão de estoque e gestão de compras considerando estoque mínimo, para de ter dinheiro parado na prateleira. Sexto, reavalie fornecedores de tempos em tempos, crie uma relação, mas tenha ferramentas para negociar, pesquisando fornecedores novos de tempos em tempos. Sétimo lugar, reveja processos, né? Sem processos, você tem custos invisíveis de retrabalho, improdutividade e ociosidade da equipe. Oitavo, teste possibilidades. Não tome decisões de forma intuitiva, né? Então, eu vou fazer a ação X de redução de gasto e aí eu vou comparar o antes, depois, vejo se realmente reduzi e implemento. Teste antes, tá? Identifique como essa ação vai reverberar no restante da empresa. Nono lugar, envolva todos. Não tem
melhores pessoas para te falarem como reduzir seus gastos do que a sua própria equipe. São eles que estão ali no dia a dia, no operacional, e tenho certeza que vão te dar ótimos insights de como reduzir esses gastos. Trate-os de forma clara, transparente e deixando claro também qual é o seu objetivo com aquilo. 10º lugar, planejamento e ação. Planeje quais metas você quer atingir, acompanhe, reveja de tempos em tempos, mas não deixe que isso aconteça, essa sua iniciativa de redução de gastos aconteça esporadicamente. Ela tem que ser constante e para isso o planejamento vai te ajudar demais. Falando em ajuda, para finalizar aqui, esse ano realmente não foi fácil, foi um ano difícil e é por isso que eu acho que tudo que vir de 2021 vai ser muito bom, diante de tantos desafios de 2020, e para te ajudar, né, a conseguir pagar dívida, a conseguir pensar numa estratégia de mais lucratividade para o seu negócio, a conseguir simular cenários para esse momento de crise ainda, né? Eu preparei um kit digital correndo paralelo à crise. O que é um kit digital? São 6 ferramentas online que eu criei. Tem planilha, tem e-book, tem aula, para que você consiga, de forma gratuita, passar por essa crise e chegar em 2021 aí com mais fôlego. Então vai lá no meu link no Instagram que você vai ter acesso gratuitamente a esse kit digital. Te espero na próxima terça, sempre às 20h30, aqui no Instagram e no YouTube. Beijo, obrigado pela companhia sempre.